Boa noite. Nesse momento em que o Rio Grande do Sul vive um dos maiores desastres, se é que tem escala para isso, mas nesse momento que o Rio Grande do Sul vive esse desastre climático que assolou 332 municípios, sem dúvida alguma, eu acredito que a segurança psicológica pode ser o alicerce onde possamos construir comunidades mais fortes e resilientes quando esse momento chegar. Boa noite, seja bem-vindo ao Segunda Segura deste dia 6 de maio de 2024 para falar sobre como podemos promover segurança psicológica em meio aos desastres. Em específico aqui, eu vou falar sobre esse desastre a qual o Rio Grande do Sul está vivendo, o estado onde eu moro. A você que está entrando, seja muito bem-vindo a esse Segunda Segura. Eu vou pedir que você, inclusive, possa clicar ali no aviãozinho e compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tenho certeza que diversas pessoas vão poder utilizar sobre como efetivamente a gente pode promover segurança psicológica em meio ao caos, em meio aos desastres, em meio a situações de emergência. Então, vai lá, coloca no aviãozinho e compartilha para que mais pessoas possam ser beneficiados com esse conteúdo. Se você está no Rio Grande do Sul, se você tem amigos no Rio Grande do Sul, você sabe, você está olhando aí a todo momento, tem vídeos chegando nos grupos, alguma parte aí da mídia está noticiando, e você deve estar acompanhando esse caos, esse desastre que infelizmente chegou aqui no meu estado. E justamente eu quero compartilhar, resolvi, né, ontem à noite, inclusive ontem durante o dia, compartilhar, pensando aqui, né, sobre como auxiliar, como ajudar. Exato, Fábio, uma tristeza muito grande, né? Como ajudar com o meu conhecimento, como que eu poderia ajudar. Eu já tinha ajudado, né, financeiramente, estava ajudando aí diversas ONGs, mandando, enfim, algumas doações. Mas a cada vídeo que chegava até mim, eu estava justamente refletindo sobre como ajudar, né? Como fazer a minha parte nisso tudo. Afinal de contas, eu moro numa cidade que não foi diretamente afetada, né? Com tudo que está acontecendo, se a gente olhar para o lado, né? Se a gente entrar no grupo da família, se a gente olhar nos grupos de WhatsApp, tem vídeos. Se a gente colocar a hashtag Rio Grande do Sul no Instagram, a gente vai ter milhões de vídeos mostrando aí cidades que não existem mais, né, que estão completamente submersas pela água. E nesse momento, cada um fazendo a sua parte é muito, né? Não precisa ser muito, mas o pouco de cada um vira muito nesse momento para quem perdeu tudo, para quem está em abrigo, para quem está na linha de frente, para quem está voluntariando e para todos nós que também, sim, estamos aqui sendo impactados por esse desastre, mesmo que a sua cidade não esteja vivendo isso diretamente, mesmo que a sua cidade não tenha sido inundada pela água, nós também, sim, vivemos e somos impactados por esse trauma, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, gente, vamos lá, né? Tem um monte de coisa aqui, separei, fiz um roteiro aqui para eu não me perder, comecei a colocar aqui no papel muita coisa que eu quero conversar com vocês sobre isso, e vamos lá falar sobre como a gente pode promover segurança psicológica neste momento. E eu acredito muito nisso que eu vou dizer para vocês, né? Tudo bom, Lizzie? Eu acredito enormemente que segurança psicológica, sim, pode ser o alicerce por onde a gente vai reconstruir comunidades mais fortes e resilientes quando este momento da reconstrução chegar, né?
E aqui tem uma coisa importante, vou aqui olhando para o lado para não perder o meu roteiro, do que eu quero trazer para vocês hoje. Tem algo importante da gente. Ontem, quando eu compartilhei como eu estava me sentindo, gente, eu recebi mais de 50 mensagens no direct de pessoas que justamente me colocaram, né, que também estavam se sentindo daquela mesma forma. Então, uma tristeza muito grande. A cada vídeo, né, que vinha, você imagina, puxa, se fosse comigo, e se fosse com alguém da minha família. Minha família mora toda em Porto Alegre, né? Então a gente estava super apreensivo, atento, né, sobre quais bairros seriam impactados, enfim. Então, uma tristeza, ao mesmo tempo, uma apreensão, uma preocupação com as pessoas que estão lá, uma raiva, ao mesmo tempo, né, por ver descasos de todas as ordens, de uma falta de organização, de planejamento das coisas, né, meio que coisas desencontradas, enfim. Então, e uma ansiedade, né? Gente, eu não sou de cozinhar, né? Não sou, todo mundo me conhece. Quando eu me vi na cozinha fazendo bolo fit, bolachinha do não sei o que de amendoim, risoto, não sei o que, não saí da cozinha, eu disse assim, opa, alguma coisa tem de errado aqui, né? Tô ansiosa e tô tentando fazer algo para me manter ocupada. E isso não é normal, não é o meu normal, né? E eu percebi que sim, essa tragédia do Rio Grande do Sul, mesmo que a minha cidade não tenha sido impactada, sim, estava me afetando, né? Porque todos nós somos vítimas de alguma forma, né? E isso eu quero deixar claro para vocês. Então, o objetivo justamente dessa live é eu explicar para vocês como que a segurança psicológica pode ajudar justamente em momentos de caos, né? Em momentos de pressão excessiva, em estresse excessivo, como que efetivamente a gente pode utilizar isso a favor para gerenciar, sendo você a vítima impactada diretamente ou não, né? Ou você sendo alguém que está acompanhando os jornais, recebendo vídeos e assim sucessivamente. Então, vamos lá para para o que a gente precisa falar. Então, aqui, gente, eu quero fazer uma provocação para vocês. Quando a gente analisa os níveis de vítimas, né, em desastres, e aqui a gente preciso explicar para vocês, e vou procurar ser mais didática, então deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários. A gente precisa diferenciar o que é emergência e o que é desastre, né? Por quê? Porque isso impacta de forma diferente em todos nós, e isso impacta inclusive nas nossas habilidades de enfrentamento. Desastre, gente, aliás, a emergência é algo que, ocorre e a gente consegue, nós temos manejo, nós temos condições de nos autorregular, nós temos estratégias de enfrentamento, seja você passando por sessões de terapia ou não, todos nós temos formas de nos autorregular. A gente tem uma emergência, então é um evento específico que aconteceu, que nos tirou da rotina, e a gente consegue manejar essa situação. Quando nós estamos diante de um desastre, seja humano, né, causado por uma questão humana, por uma questão natural, por uma questão tecnológica, não importa. Quando nós estamos diante de um desastre, é um fato, também é um evento que ocorre, mas que te tira do rumo, te tira o chão, né? Vamos falar assim, bem francamente, é algo que nos tira do chão, rompe, na verdade, tudo aquilo que a gente conhece, a estrutura da forma como a gente conhece, né? Da forma como a gente vive. E é importante que quando eu vivencio um desastre, dentro desse conceito, as nossas estratégias de manejo, de autorregulação emocional, de habilidade, de gestão emocional, de lidar com a situação, elas fracassam, nós perdemos essa situação. E muitas vezes é isso que nos causa aquela sensação de choque, de trauma, de o inesperado, né? De o que eu faço agora, de não saber efetivamente o que fazer.
Então a gente precisa diferenciar isso. Por quê? Porque a gente vai estar tendo contato com pessoas daqui a pouco que viveram isso diretamente, e a pessoa ela não vai ter estratégias de enfrentamento sobre isso, né? Cognitivas. Por quê? Porque ela foi impactada diretamente por esse desastre. Então aqui é importante a gente entender que diante do que a gente está vivendo, é muito difícil as pessoas conseguirem se autorregular, as pessoas conseguirem utilizar estratégias de inteligência emocional, Não existe, gente. Isso não existe. Isso é importante a gente colocar. Valma, Fernando, Kati, Charles, boa noite, gente. Estou falando sobre como promover segurança psicológica em meio a desastres. Então, isso é importante a gente detalhar. E, diante de um desastre, que é o que a gente viveu, a gente pensa diretamente nas vítimas, né? No nível 1, vamos pensar assim. Tem uma categorização feita por um autor, né, chamado Taylor, que diz que existem níveis de vítimas diante do desastre, tá? São 6 níveis. E, normalmente, os esforços, eles estão centrados aonde? Né? No nível 1, na vítima que sofreu diretamente com aquilo, que teve a sua casa efetivamente inundada, que perdeu algum ente querido, né? Que sofreu justamente diante disso. Mas, como eu disse para vocês, a gente tem aqui 6 níveis específicos que é importante e cada um deles tem um impacto diferente, emocional, e a gente precisa olhar para esse impacto específico. Então, aqui eu separei efetivamente, né? Então, as pessoas afetadas pelo desastre é o nível 1. Então, elas sofreram perdas enormes, significativas, físicas, né? Emocionais, inclusive, vivenciando. Cada um vivencia esse trauma de uma forma diferente. Perdendo casa, perdendo entes queridos, perdendo propriedade, perdendo aquilo que talvez elas construíram na vida inteira, né? Então, essa é a vítima direta. Tudo bem, Elis? Diante disso, gente, diante dessa vítima de número 1, eles normalmente, o que acontece? Essas pessoas impactadas diretamente, elas podem enfrentar choque agudo, né? Justamente a pessoa pode ter aí sentimentos, né, de raiva, além do sentimento de luto, mas o sentimento de raiva, de confusão é muito comum, de ansiedade. Débora entrou também. Boa noite, gente. Então, é normal justamente, e o que acontece? As pessoas que experimentaram estão ali diretamente impactadas, elas sofreram um estresse agudo muito grande e elas podem desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático devido ao impacto deste trauma, certo? Então, essa é a vítima que a gente tá ali diretamente. Mas a gente não tem só essa vítima. A gente tem justamente, gente, a segunda categoria, que é o quê? A família, os amigos dessas pessoas que sofreram diretamente o impacto, né? Então, não aconteceu nada comigo, mas daqui a pouco eu tenho uma pessoa na minha família que sofreu com isso. E foi afetado, e a gente sabe e fica sabendo. Então, essas pessoas, elas tiveram menos danos físicos, obviamente, elas não tiveram impacto físico, né, do trauma, efetivamente, mas elas podem, sim, experimentar intensa preocupação com as pessoas que foram impactadas, mas também com os seus. Será que isso não vai acontecer a qualquer momento? Ficar pensando, medo pela segurança dos seus entes queridos, né? Então, experiencia uma sensação de insegurança e, ao mesmo tempo, um sentimento de impotência, né? Não aconteceu nada comigo, o que eu posso fazer? E se, obviamente, houve perdas, um luto que acaba sendo compartilhado. Então, a gente tem aí um segundo nível de vítima, né? Diante desse desastre. Eu disse para vocês que são 6 níveis, então é importante a gente observar isso. No terceiro nível, gente, a gente tem as pessoas que testemunharam o desastre, né?
Então, o que são? São as pessoas que efetivamente estavam próximas e viram algo acontecer, não foram impactadas, não tiveram daqui a pouco a sua casa, mas viu daqui a pouco um carro ser arrastado na sua frente, uma casa sendo devastada, né? E a gente vê isso em lugares que foram totalmente alagados e outros lugares que ainda, né, não tiveram a água vindo. Então, são as pessoas que presenciaram isso, né? Ou algum policial, alguma equipe de salvamento que foi fazer o salvamento e não conseguiu efetivamente salvou algumas pessoas e outras daqui a pouco foram levadas pela água, ou viu uma casa ruir sabendo que a pessoa estava lá. Enfim, são as pessoas que efetivamente o quê? Elas não vivem diretamente, mas elas testemunharam, né? E o que acontece? Elas também elas vão experimentar estresse, né? E um trauma grande causado por essa exposição visual, né? Por essa exposição visual, por essa exposição auditiva ao desastre. E aí eu entro um parênteses, eu tenho muita gente que me chamou no Instagram me falando, Carol, o céu de Porto Alegre é helicóptero para tudo que é lado. Eu não consigo dormir de tanto helicóptero passando para lá e para cá, e a todo momento eu fico com receio de que algo pior pode acontecer. Então, essa pessoa ela não está num bairro afetado, mas ela está testemunhando algo que está acontecendo com a cidade, né? Então, os helicópteros no espaço aéreo, e ela começa justamente já a pensar que em algum momento isso pode acontecer algo pior, pode chegar aqui na minha casa. E ela justamente começa a entrar num estado de hipervigilância, né, de preocupação excessiva. Então, ela não é afetada diretamente, mas isso gera estresse. Igualmente, ela sente estresse porque ela está sendo impactada auditivamente, né? Visualmente com a cena, ela já justamente imagina. Então, o que acontece? As pessoas que testemunham isso causa o quê? Sintomas de hipervigilância, ansiedade, medo, né, de que o desastre, então aquilo que aconteceu, várias pessoas dizendo, eu não consigo dormir à noite. Várias amigas minhas que moram em Porto Alegre dizendo, Carol, eu não durmo faz 2 noites, né? Medo pelo que vai acontecer, né? Porto Alegre, hoje, muitos bairros que ainda tinham água, não tem mais, não tem previsão, né? Não tem previsão de retornar essa água, né? O rio ainda não baixou, tem previsão de chuva, tem uma série de coisas que vão criando essa hipervigilância, que vão criando essa angústia de quando que isso vai passar. Então, a gente está falando do 3º nível de vítima. Então, vocês entendem, gente, que quando a gente está falando de desastre, não é só aquela pessoa que teve a casa levada, não é só aquela pessoa que teve um ente querido, né, que ela se salvou e não a outra pessoa ficou presa em casa, né? Não é só quem está na linha de frente presenciando, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, né? Mas a pessoa que está sendo impactada, vendo o desastre acontecendo, vendo que isso não foi algo que veio, aconteceu e passou, e agora, bom, vamos ver qual é o cenário. Não, isso ainda está acontecendo. Essa tragédia, ela está... ela não parou, ela não estancou, aconteceu e nada mais. Agora vamos tratar de ver qual é o cenário. Boa noite, gente. Vi que aqui a Lu entrou, a Luma, né? Varguinhas, boa noite, gente. A Pamela, o Edmilson. Então, a gente tem um 3º nível aí de vítimas, né? E a gente tem um quarto nível que são as pessoas que estão trabalhando para isso, que é justamente os socorristas, os trabalhadores de resgate, a própria população, né, a sociedade civil organizada que tá aí, que deu o seu jeito, seja com jangada, seja com jet ski, com lancha, com não sei o que foi para a linha de frente e disse, eu vou dar o meu jeito, eu vou ajudar essas pessoas que estão no telhado, essas pessoas que estão ilhadas, essas pessoas que estão há 48 horas presas, né, em algum lugar, pessoas que estão em terrenos inóspitos onde ninguém chega, os jipeiros, enfim, né? Então são essas pessoas, elas também
são impactadas aí, né? Porque elas responderam ao desastre e automaticamente o que elas enfrentam? Elas enfrentam uma exaustão emocional, física, né? Além de sim serem potenciais para experimentar algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático, porque elas também são traumatizadas com tudo que elas vão vendo ao longo do caminho. O impacto visual, ok, eu não encontrei ninguém, mas o impacto visual de ver uma cidade que você conhecia de uma determinada forma e ela não está mais. E qual é o impacto disso? Porque você não é um evento, você não vai num determinado ponto, resgata as pessoas e ok, vai para sua casa. Não. Ficam horas e horas, repetidas vezes, vivenciando esses eventos traumáticos, né? Olhando. E isso pode, justamente, né, trazer até uma certa dessensibilização, né? Ou, inclusive, uma resposta emocional exagerada, né? Para poder, justamente, lidar com essa situação. E a gente tem os dois últimos níveis de vítimas nesse desastre, que é pessoas da comunidade, né, da sociedade, que são afetadas indiretamente. Então, é a quem vive na mesma região, mas que não foi afetada diretamente por esse desastre, né? Então, não teve justamente cidades vizinhas que não sofreram danos físicos, por exemplo, direto por isso. Mas o que acontece? Ao ter conhecimento sobre isso, ser impactada pela divulgação, pelos inúmeros vídeos, né, que existem aí, como eu falei, começa a criar uma certa ansiedade, começa a criar um certo medo de futuros incidentes e para este público, surge algo que eu inclusive postei aqui no Instagram antes, que é a culpa do sobrevivente. Ontem eu recebi algumas pessoas dizendo assim, Carol, eu tô aqui sentado na minha sala vendo TV com meu filho ao meu lado e eu tô sentindo uma culpa porque isso não aconteceu comigo, né? E ao mesmo tempo uma sensação de impotência do que eu posso fazer diante dessa situação, né? Então, é natural que isso ocorra, né? Então, uma culpa por ter sobrevivido, por não ter acontecido nada. E, ao mesmo tempo, pode, neste público, surgir uma sensação de sobrecarga, né? Uma sensação de sobrecarga, por quê? Por uma necessidade de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, ou porque mudou a dinâmica. Vocês imaginem o seguinte, gente, Porto Alegre do jeito que é, e eu tô falando Porto Alegre, minha família mora lá, então minha família mora lá, eu tenho membros da minha família voluntariando, vocês viram, né? Construíram ali uma jangada para resgatar as pessoas. Pode existir também algo que você se sente sobrecarregado pela alteração dessa dinâmica. Vocês imaginem o seguinte, as pessoas hoje, agora à tarde, antes de entrar no grupo da família, a minha família dizendo, gente, não tem mais água. Aqui também não tem mais água, aqui também não tem mais água, aqui não tem mais água, bairros diversos não tem mais água. As pessoas utilizando água da piscina dos condomínios como recurso, porque já que não tem água, então vamos usar da piscina. Não tem água nos mercadinhos, né? Eu recebi foto de pessoas no Instagram mostrando supermercados na parte onde tinha onde tinha água preenchida com refrigerantes, né? Algumas pessoas da minha família estão em bairros que não tem luz já há 72 horas, né, gente? Então, a situação, tu começa a ficar justamente sobrecarregado pela dinâmica que foi alterada. Isso gera ansiedade, isso gera preocupação quando vai terminar. Então, eu sempre digo que diante de desastres, quando a gente fala psicologicamente sobre isso, existe a tragédia da tragédia, né? Então, isso teve um primeiro gatilho, um evento traumático, que foi o rio invadir, a inundação. Mas existem diversos eventos traumáticos que estão acontecendo, né? E isso é importante a gente entender, porque isso afeta toda a questão psicossocial, né? E o último
né, nível, e aí eu quero que vocês entendam, porque algumas pessoas me mandaram, me sinto ansiosa vendo as notícias. O último nível, gente, é o público distante, né? São aquelas pessoas que estão distantes geograficamente dos locais, né? Mas que tomaram conhecimento do evento através do jornal, através do amigo, através das redes sociais. E automaticamente, mesmo que fisicamente, né, elas não estejam lá, elas não tenham vivido aquilo, elas podem também experienciar tristeza, ansiedade, uma sensação de conexão, né, com essas vítimas. Então, quem tem uma empatia maior sofre mais com isso, né? Acaba se colocando muito no lugar, começa a pensar, e se fosse com os meus, e assim sucessivamente. Essa exposição contínua a notícias traumáticas pode resultar justamente a uma ansiedade e a sentimentos de desesperança. Quem aqui, ao ver que as pessoas que estavam com jet ski estavam sendo assaltadas, viu casas sendo saqueadas, viu lojas, né, sendo saqueadas, não ficou com a sensação de que, meu Deus, a humanidade está perdida, né? Não ficou com a sensação, não veio em mente uma sensação de desesperança, né? Não sentiu essa sensação de que estamos muito errados, né? Algo de errado aconteceu com a gente. Então, e você não, daqui a pouco não é o público próximo, né? Não viveu isso, não tem familiar envolvido, mas está sendo impactado. Então, quando eu falei ontem, né, que todos nós estamos sendo impactados por essa notícia e todos nós estamos, de alguma forma, ficando traumatizados com essa situação, disso que eu tô me falando, né? Nós temos níveis de vítimas e a gente precisa olhar para isso e entender por quê, né? Porque isso impacta diretamente a forma como nós nos relacionamos, a forma como a gente tá lidando no nosso dia a dia, a nossa produtividade, né? Aquela coisa de, ok, é segunda-feira, então agora vou lá, vou baixar minha cabeça, vou trabalhar. Se você tá nos níveis mais baixos, ali no nível 5, no nível 2, no nível 6, de vítima, né, relacionado a esse desastre, talvez você tenha como voltar para o seu trabalho, você tenha como retomar a sua vida. Mas de que lugar você vai fazer isso, né? Como que tá o seu emocional? Você tá indo 100%, né, trabalhar como se nada tivesse acontecido? Isso é algo que não me diz respeito, afinal de contas, na minha cidade tá tudo bem, tá tudo... Não, né? Tem pessoas que sim, tem pessoas que conseguem ter esse distanciamento e dizer, ok, isso aconteceu em outro lugar, não é comigo, vida que segue. Mas para uma grande maioria, né, essa não é a realidade. Para uma grande maioria, a pessoa tá lá trabalhando e ela tem um tempinho, ela olha no WhatsApp e ela vai olhar o quê? Ela entrou no grupo e tem um vídeo. Tem alguém falando sobre alguma coisa, tem alguém trazendo uma notícia que o rio aumentou, que não sei o que vai continuar chovendo, tem alguma nova informação, né? E é com este emocional, ansioso, preocupado, inseguro, que você vai para o seu ambiente de trabalho, se você tem um ambiente de trabalho para ir, né? Se você não tem, você está em casa, você não foi impactado, mas você está em casa vendo a mudança da sociedade onde você está acontecer e você se pergunta, o que eu faço? Para onde eu vou? Que fim vai ter isso? Será que isso vai bater na minha porta? A Lu dizendo aqui, né, tá muito difícil viver normalmente o tempo todo informação, exato, né? O tempo todo fica se preocupado com isso. Então, todos nós que estamos sendo impactados, estamos vivendo esse desastre, porque, de novo, ele está acontecendo, ele não finalizou. Nós não estamos numa etapa de reconstrução, certo? Ele ainda está acontecendo. E isso é importante a gente entender, né? E aí, o que acontece? Para as pessoas que não vivenciaram isso diretamente, não foram lá, não é a vítima que viveu isso, a Lizzie falando, né? Eu sou muito ansiosa e os gatilhos foram todos ativados. Parentes e amigos foram atingidos. Exato.
né? Então você começa, e aí para quem teve parentes e amigos muito próximos, eu tive pessoas, gente que eu trabalhei em Porto Alegre, me dizendo, Carol, eu perdi tudo. Pessoas que moravam assim em zonas excelentes de Porto Alegre, né? Então, pensem assim, esse desastre ele não atingiu, não, quem mora numa comunidade X, mora numa região, não. Ela atingiu a casa do bairro top, classe A, quanto uma comunidade mais pobre, mais carente, tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu tenho amigas que me mandaram mensagem e disseram, Carol, perdi tudo. Minha casa, eu nem enxergo, não consigo nem enxergar. Entendem? Então, que isso tu começa assim, mas como assim? Eu conheço a casa do fulano, você começa a imaginar, eu conheço não sei o que, você começa a imaginar isso e, para nós que não estamos vivendo diretamente isso, surge aquilo que eu falei sobre a culpa do sobrevivente, né? E a culpa do sobrevivente, ela vem acompanhado, ela pode vir acompanhado de algumas questões que sentimentos de vergonha, né? Porque, afinal de contas, você acabou sendo privilegiada, entre aspas, ou você acabou evitando o sofrimento quando milhares de pessoas não puderam, né? Pode surgir aí uma ansiedade, a Lise falou aqui, né? Uma ansiedade persistente sobre a própria segurança, sobre a segurança dos outros, sobre a preocupação do que vai ser, como que vai ser os próximos dias, será que isso não vai impactar, não vai chegar aqui de alguma forma, que impacto isso vai ter na minha vida, no meu dia a dia e assim sucessivamente, né? Então, esse é um outro ponto. Uma tristeza profunda também pode existir, né? Quando a culpa do sobrevivente, ela carrega também isso, essa tristeza, né? Por que alguns foram impactados e aí num sentimento de impotência, eu queria fazer algo, mas eu não sei, né? E às vezes também uma energia de realização para caminhos onde não se precisa, né? Eu vi agora recentemente em Porto Alegre que os abrigos estavam dizendo, gente, não levem mais quentinha, sanduíche, comida, porque tá havendo desperdício, tem muita coisa, né? Então, na ânsia de querer ajudar, muitas vezes eu vou para uma ajuda que talvez não é o que as pessoas precisam nesse momento. E não esqueçam, a gente está num primeiro estágio desse desastre, dessa tragédia, muito mais está por vir e a gente precisa ter fôlego para poder auxiliar de alguma forma as pessoas a reconstruírem, a dar os próximos passos quando chegar este momento. Quando chegar esse momento, né? E a gente não pode gastar todas as nossas energias agora, então a gente precisa pensar, as pessoas elas estão com os abrigos, tem comida, tem água, as pessoas estão levando, ok, para onde eu vou colocar os meus esforços agora, né? Ao invés de estar todo mundo fazendo a mesma coisa e daqui a pouco tá havendo desperdício, por exemplo, de alimento, como eu coloquei aqui, por quê? Porque tá todo mundo focado nisso, né? Então a gente precisa olhar para esses esforços também e pensar que a gente precisa ter fôlego, porque sim, esse desastre vai precisar, não é só o governo, ele vai precisar da sociedade civil organizada, vai precisar de mim, que não fui impactada diretamente, de você que está aqui me escutando, mas vai precisar dos governos, vai precisar que uma força-tarefa de todos nós. Ninguém sai desse desastre sem ser impactado em algum nível. Isso é importante. Se você acha que você está na sua casa tranquilo, que a água não chegou, que a sua cidade está normal, vida que segue, e você acha que isso não vai chegar e não vai bater na sua porta, eu quero te dizer que você está completamente enganado, né? Essa tragédia, ela vai sim impactar a todos nós de alguma forma, né? Então, isso é importante. E um outro ponto que pode acontecer é a gente ficar ruminando, né? Ruminando o porquê de alguns serem afetados e outros não, né? Por que comigo não aconteceu? Por que com a minha cidade não houve, né? Então, a culpa do sobrevivente, ela traz essa ansiedade, essa tristeza profunda, essa ruminação, essa questão do porquê, às vezes, por que de novo aqui, né? Rio Grande do Sul experienciou inundações em setembro, ali em novembro, enfim. E esses sentimentos, eles podem ser aguçados
com a mídia, com redes sociais mais intensa, né, com todas essas questões, com familiares falando, com amigos, o conhecimento que vai chegando, a gente vai entendendo o que foi acontecendo, a gente vai tomando pé da situação, né? Então, e diante disso, isso gera automaticamente um impacto, né? Quem tem um trabalho para voltar, quem não foi impactado diretamente por isso, mas toma conhecimento e tá com a sua vida normal, né? Embora emocionalmente possa estar abalado, isso gera um impacto direto no ambiente de trabalho, porque as pessoas elas não estão iguais, né? Elas obviamente, elas podem não ter sido afetadas diretamente por esse desastre, mas elas, como vocês já viram naquilo que eu falei anteriormente, elas estão sendo afetadas sim, né? Com as notícias. E aí pode ter consequências prejudiciais, por exemplo, naturalmente que as pessoas nesse momento no ambiente de trabalho fiquem mais distraídas do que o normal. Seja por sentimento de culpa, seja por sentimento de preocupação, seja por ansiedade, e aí vem uma dificuldade de se concentrar nas tarefas diárias, né? Afinal de contas, esse é o assunto, inclusive, onde as pessoas falam a respeito deste assunto. Um outro ponto que pode ocorrer é um desengajamento natural, porque as pessoas se sentem tristes ou elas se sentem culpadas, né, efetivamente diante dessa situação, e pode fazer com que elas se retirem emocionalmente da situação, né? Então eu tô aqui numa apatia e automaticamente isso limita muitas vezes as interações sociais, né? Um outro ponto que pode também ocorrer é conflitos interpessoais, né? Então a tensão emocional ela pode aumentar essa fricção entre os colegas, né? Alguém diz alguma coisa, faz uma brincadeira e é interpretado porque os ânimos já estão aflorados e isso pode ser percebido de forma errada, né? Eu mesma, hoje, alguém comentava alguma coisa, né, sobre a falta de água em Porto Alegre e, né, falando, né, por que se Moinhos de Vento tá funcionando, a estação do Moinhos de Vento tá funcionando, por que não tem água? Tipo, a pessoa falou isso e eu me vi respondendo de forma extremamente irritada e grosseira, né, para essa pessoa. E quando eu respondi, gente, eu percebi isso, né? Eu percebi aqui dos conflitos interpessoais, ou seja, eu já estou tensa, eu já estou ansiosa, eu estou preocupada com isso não aconteceu diretamente comigo, mas eu estou sendo impactada e já percebi que respondi não no meu eu, né? A pessoa ela tá no direito dela, acho que o comentário foi infeliz, acho uma falta de sensibilidade, tudo certo. Mas eu não estou no direito de ser grosseira, né? Então é natural que as tensões elas podem ocorrer com as nossas equipes de trabalho. E às vezes aparentemente não ocorreu nada, mas ocorreu tudo, né? Porque o tudo tá aqui, né? Tá ocorrendo na mente dessa pessoa, ela está sim sendo impactada por isso. E aí, gente, tem algumas estratégias que podem ser feitas, que eu separei estratégias simples, né? Para que vocês possam fazer justamente assim. Acho que uma coisa importante, seja você tendo equipe, seja você ser um trabalhador autônomo, um empreendedor, é você estabelecer um diálogo aberto com pessoas próximas a você, né? Então, dentro da sua casa, com a família, ou se você é líder, né, ter esse diálogo aberto, ou seja, promover discussões abertas sobre sentimentos e experiências, né? Eu vou dizer uma coisa para você, se hoje eu tivesse que ir para um lugar fixo, onde eu tivesse uma equipe me esperando, eu fosse líder, a primeira coisa que eu faria, se eu chegasse na minha segunda-feira, é reunir a minha equipe e fazer uma sessão de, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Como é que vocês estão com todas essas notícias, né? Alguém tem algum familiar? Alguém ficou sabendo de alguma história que impactou? Eu faria uma pequena roda de conversa para ouvir como que a minha equipe estava chegando nessa segunda-feira
após ter passado por um final de semana com inúmeras notícias tristes, né? Então, estabelecer isso para ouvir, né? Relaciona como que as pessoas estão chegando, pode ajudar as pessoas a lidarem com essa gama de reações emocionais e sim reduzir esse estigma que muitas vezes os sentimentos negativos têm, né? Nós não nos damos o direito de nos sentir tristes, nos sentir ansiosos, irritados, tensos, porque isso é feio. A gente vem de uma construção educacional de que sentir essas coisas é feio, né? Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Então, é natural quando a gente começa a conversar, quando a gente dá espaço para as pessoas falarem sobre isso, a gente tira esse estigma e a gente diz assim, ó, tá tudo bem você se sentir ansioso, mesmo que você não esteja vivendo isso. Porque muitas vezes eu escuto assim, não, mas por que você tá ansiosa? Por que você tá assim, preocupada, triste? Isso nem aconteceu com você, não é nem na sua cidade. Gente, e isso justamente é a dificuldade das pessoas de lidarem com esse sentimento, né? Porque todo mundo que entra em redes sociais é impactado de alguma forma. Um outro ponto aqui é justamente que é importante organizar atividades de apoio, né? Eu separei aqui, que eu acho que é uma coisa importante, organizar atividades que permitam que as pessoas da equipe possam contribuir, possam ajudar com a situação, né? Então, organizar, perguntar para a equipe, gente, eu queria fazer algo, né? Eu queria fazer algo. O que nós podemos fazer? Eu vou dizer para vocês assim, eu ontem mandei, né, para minha equipe, conversei com algumas pessoas da minha equipe dizendo assim, eu tô pensando em fazer algo, mas eu ainda não sei o que, né? E aí uma disse, puxa, se eu conseguisse, eu iria pro Rio Grande do Sul fazer atendimento, ajudar as pessoas e tal. Eu falei, ok, tem gente fazendo, o que mais a gente pode fazer, né? Se essa tragédia ela tem etapas, o que mais a gente pode fazer para apoiar as pessoas nessas etapas? Então, usar justamente, fazer com que as pessoas se sintam úteis nesse momento, né? Que elas possam contribuir para elas aliviarem essa sensação de impotência, de transformar talvez essa culpa do sobrevivente em coisas positivas, em usar isso, essa energia em uma questão positiva. Um outro ponto que eu separei para falar aqui com vocês sim, né? Se você percebe que tem alguém que está mais sensibilizado com essa situação, que alguém que teve efetivamente algum familiar envolvido, teve, né, um outro tipo de envolvimento. Kelly, tudo bem? Sim, disponibilizar recurso de saúde mental, né? Seja um aconselhamento, seja algum tipo de terapia efetivamente, seja pensar em workshops de manejo desse estresse, dessa ansiedade. Se você perceber que a equipe, que as pessoas que você convive, elas estão continuamente se sentindo muito estressadas, muito ansiosas, muito sobrecarregadas com as informações, né? Isso justamente ajuda a oferecer um suporte adicional a essa questão. E aqui eu falo também para as pessoas que estão na linha de frente, né? E uma outra questão é a gente poder cada vez mais entender os efeitos do trauma e as estratégias efetivamente, né, de recuperação. Oi, Lizzy, tudo bem? Diante dessa tragédia e desse desastre. Eu repito, para quem está entrando agora, mesmo que você não tenha sido impactado diretamente, você não seja uma vítima que viveu diretamente isso, todos nós estamos sendo impactados em algum grau e todos nós estamos sendo traumatizados em algum nível, né? Num nível mais leve ao nível mais elevado. Sim, estamos sendo impactados por essa história, né? Por esse desastre. Então,
são algumas estratégias aí que são importantes, né? A gente voltou segunda-feira nas cidades que não foram afetadas por isso, mas as pessoas estão falando, e eu já vi aqui, tem muita gente que me segue de outros estados, tem muitos clientes meus de outros estados me mandando mensagem perguntando como que eu estou e tal, e as pessoas estão vivendo isso, né? Em outros estados as pessoas estão se organizando para mandar dinheiro, para mandar alimento, para mandar roupa, para mandar isso. Então também está sendo. Então mesmo que eu morasse em outro estado, gente, diante desses desastres, vale a pena você fazer uma dinâmica de um check-in, de um diálogo aberto com a sua equipe, com a sua família, e vocês, né? Não é da equipe, é o meu relacionamento, minha família, e você poder falar abertamente como que vocês estão se sentindo com essas notícias. Como que você está vendo essas notícias, né? Então, isso também acaba sendo importante a gente pensar. E diante disso, a gente não pode pensar que a gente precisa começar a dar o start, a dar os primeiros passos na questão de apoio e recuperação emocional dessas pessoas que estão efetivamente nos abrigos, né, que estão sendo resgatados, nos voluntários que estão na linha de frente, mas nós também, né, que estamos vivenciando e que o impacto disso para nós, talvez ele vai ser um impacto indireto, né, para quem vive no Rio Grande do Sul, nas cidades que não foram afetadas, o impacto vai ser indireto, mas como eu disse, nós vamos vivenciar o impacto desse desastre que acometeu 332 municípios, né? E aqui eu entro num ponto, gente, a OMS, ela tem um protocolo de primeiros cuidados psicológicos, né, que são diretrizes que foram desenvolvidas, que podem ser aplicadas em situações de crise, e o objetivo dessa diretriz é apoiar efetivamente a saúde mental e a resiliência emocional das pessoas afetadas, das comunidades afetadas, das vítimas, né? Lembrando que temos 6 níveis de vítimas, então, e esses cuidados, eles são baseados em princípios simples, que são acessíveis e que podem ser praticados por qualquer pessoa. Então, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser da área da saúde para você efetivamente aplicar esse protocolo de primeiros socorros, primeiros cuidados aí, psicológicos criado pela OMS, né? Basta você aprender, entender o que é isso, e eu diria que a base desse protocolo é se importar, né? Se importe. Toda vez que a gente entra num lugar de não é comigo, toda vez que a gente entra num lugar de mas eu não tô vivendo essa realidade, para não pensar, a gente não tá ajudando o outro, né? E às vezes um dia pode acontecer com a gente e talvez a gente vai precisar desse olhar mais compassivo, mais empático, e a gente vai precisar que o outro também estenda a mão, né? Então, isso é importante aqui. E aí ele fala, eu separei aqui algumas coisas, mas eu recomendo, né? Quem quiser, depois pode me mandar um direct, que eu mando o link de onde está esses cuidados, primeiros cuidados psicológicos, que foi esse protocolo criado pela OMS. Mas o primeiro deles, que eu bato em cima dessa tecla, quando eu tô falando de segurança psicológica, que é a base, inclusive, né? É ouvir atentamente, né? Definitivamente nós não sabemos escutar, nós não sabemos ouvir, né? A gente ouve para responder, a gente ouve para relativizar aquilo que as pessoas estão falando, mas a gente não ouve atentamente, né? Então, ouvir atentamente. O que é ouvir atentamente? É mostrar empatia, né? Eu posso não estar vivendo isso, eu posso não estar aí, mas eu acolho isso, nós estamos juntos. E muitas vezes empatia é deixar a pessoa falar, né? É você estar disponível para ouvir as preocupações, a ansiedade, a insegurança das pessoas. Ontem eu falei para vocês, mais de 50 mensagens no Instagram. Eu falei com todas as pessoas, todas que me mandaram. Muitas ficaram conversando comigo, dizendo eu não consigo dormir, pessoas que estão em Porto Alegre, e eu me coloquei disponível para escutar, né? Na verdade, eu estava escrevendo, mas eu me coloquei disponível para, no momento que a pessoa começou a falar, cuidar, né? Ter empatia de saber que
Talvez essa pessoa tá sozinha em casa, né? Talvez ela tá ali sendo forte, sendo esteio da família, mas ela tá super preocupada. Então, ouvir atentamente, né? Acho que um outro ponto também, gente, é promover, que eles trazem, calma através da respiração. Sempre que a gente sente estresse, quando a gente se sente pressionado, a nossa respiração fica encurtada. Tem vários estudos a respeito da influência da respiração para o manejo do estresse. Mindfulness fala sobre isso. Então, promover a calma, né? Tô sentindo que meu coração tá disparado, tô sentindo que tô inquieta, que eu tô irritada. Calma, né? Faz uma sequência aí de 3 respirações, 5 respirações. Que bom, Lizzy, que bom. Marca no relógio, olha, 5 minutos, vou botar aqui, vou ficar aqui quietinha, só organizando a minha respiração, né? Então, isso é um outro ponto. Então, essas técnicas de respiração, elas ajudam a reduzir a ansiedade. Tem aí um monte, o yoga, inclusive, traz uma série de técnicas, mas quem quiser, inclusive, alguma técnica de respiração, me manda depois no direct. Eu tenho uma técnica que se chama 40 respirações, que eu ensino os meus pacientes. Ensino os líderes também que eu atendo. Eu disponibilizo para vocês, é uma técnica toda guiada, eu gravei e eu mando para vocês, tá? Um outro ponto é conforto psicológico, né? Tão difícil, né? A gente não gosta de escutar tristeza. Essa é a verdade, né? A gente quer ouvir coisa boa, a gente quer ouvir que as pessoas têm coisas legais pra contar. A gente não consegue escutar. Eu até, gente, me emociono, porque ontem uma amiga minha entrou em contato comigo, viu os stories, eu falando, e ela disse assim: Carol, eu perdi tudo. Você imagina, gente, hoje você, com tudo que você trabalhou para ter, você perder tudo? Então, eu amo as pessoas que entraram em contato comigo. Muitas amigas minhas. E imaginar o sofrimento delas me deixou muito, muito, muito triste, né? Mas assim, não é fácil você ouvir isso. Não é fácil você ouvir isso e estar ali e dizer: putz, isso tá mexendo comigo, né? Isso tá me dando uma tristeza tão grande de ouvir essa pessoa falar como foi, como é que foi, como é que ela saiu de casa, tem um bebê pequeno, tem isso. Gente, é difícil? É duro? Sim. Embrulha o estômago quando você tá escutando isso? Com certeza. Mas a gente dar conforto psicológico é uma das coisas mais difíceis. Então, assim, respeita o momento dessa pessoa. Escuta o que ela tem para te dizer, né? Esteja presente para aquilo que ela tá te contando, né? Mesmo que para você seja difícil você se colocar no lugar dela. E por último, tente conectar as pessoas com os serviços de suporte. A gente tem muito serviço psicológico que pode ajudar, né? Serviços de apoio social, de saúde mental, que podem efetivamente auxiliar, né? Então, isso que eu queria deixar para vocês, né? Essa live hoje foi super longa. Eu separei mais um monte de conteúdo aqui, né? Pra poder auxiliar. Tem muita coisa. E eu quero deixar para vocês isso. E eu queria dividir com vocês algo bem importante nesse finalzinho, que eu comentei que eu tava pensando como que eu poderia auxiliar, né? Dividir com a minha equipe isso, como é que a gente podia auxiliar, o que a gente podia fazer, como é que a gente podia utilizar essa energia de realização. Hoje estava previsto o lançamento de um workshop meu que se chama Segurança Psicológica na Prática da Liderança. Esse workshop, ele aborda técnicas de como construir ambientes e relacionamentos que tenham como base segurança psicológica para construir bem-estar e produtividade. Eu pensei 10 vezes em cancelar isso
E ontem, quando eu estava pensando em como que eu poderia ajudar, me veio uma luz aqui. E eu quero dividir com vocês isso. A minha forma de ajudar, gente, vai ser o seguinte. Esse workshop, ele começa, né, com inscrições abertas a partir de hoje, a partir desse momento. E toda venda de todos os tickets que ocorrerem até o dia de realização desse workshop, que é 6 de junho de 2024, ele vai ser feito de forma online. Toda a venda desse workshop vai ser destinada para as vítimas desse desastre. Como eu disse para vocês, a gente tem vários estágios desse desastre. As pessoas vão precisar de muita ajuda e muito apoio e dinheiro para poder reconstruir. E a minha forma de ajudar é pegar algo que eu sei que vai ser útil para muitas pessoas e poder destinar, sim, esse dinheiro para as pessoas que estão sendo vítimas. Mas não só destinar esse dinheiro. De toda a venda que for feita relativa a este workshop, né, que é segurança psicológica na prática da liderança, tudo que for vendido, eu vou adicionar 25% a mais no valor para a doação. E semana a semana eu vou compartilhando aqui nos meus stories como que estão as vendas para que vocês possam acompanhar qual é o valor final. E encerrando as vendas, eu vou escolher uma instituição e vou fazer a doação para que a gente possa auxiliar essas pessoas. Então essa é a minha forma de ajudar, né? Com o meu conhecimento, com algo que eu já iria fazer. E eu convido justamente vocês que estão aqui online que possam participar desse workshop. Tem muito ferramental, tem muita estratégia sobre como utilizar a segurança psicológica no seu dia a dia, como usar a segurança psicológica nos seus relacionamentos. O que é segurança psicológica? Por que segurança psicológica é a base, é o alicerce, não só de equipes resilientes e inovadoras, não só de relacionamentos saudáveis, né? Não só de empresas produtivas, mas por que segurança psicológica, sim, nos ajuda a enfrentar momentos de alto estresse, momentos de pressão, momentos de caos. Por que ela é esse alicerce? E esse workshop, ele fala justamente sobre isso. Ocorre no dia 6/6. Como, né, tem o lançamento, ele tá num valor promocional. Então, entra, o link tá na minha bio, inclusive. E você já sabe que toda a venda desse workshop, que é a primeira edição, será destinada integralmente para as vítimas desse desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul. E de toda a venda que for feita, eu vou adicionar 25%. Eu vou colocar esse valor e vou fazer a doação. Certo? Eu espero que a gente possa ajudar muitas pessoas com isso. E que essa ajuda possa chegar em boa hora para que as pessoas possam reconstruir aí os seus lares, os seus trabalhos, os seus empregos e recomeçarem a sua vida. Certo, gente? Então, muito obrigada por vocês me escutarem. Desculpe aqui a minha emoção aqui falando sobre as coisas que eu escutei, né, das pessoas que falaram comigo, mas como eu disse, todos nós estamos sendo impactados por esta tragédia. Todos nós somos vítimas e é impossível você sair disso achando que o assunto não é com você e que isso não vai bater na sua porta. Certo? Divulguem aqui amanhã, divulguem essa live, né? Olhem lá o link na bio, encaminhem para outras pessoas. Muitas pessoas podem se beneficiar, mas mais do que um benefício próprio, sim a gente também poder contribuir com essas pessoas que perderam tudo. Certo? Um grande beijo para vocês, boa semana e até a próxima Segunda Segura. Tchau, tchau!